Olá, boa noite. Estamos no ar com o Câmara Informa de hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro, dia de sessão ordinária, de sabermos quais são as principais propostas que irão tramitar na sessão ordinária de hoje, além de informações sobre a cidade de Balneário Camboriú. E para a gente saber quais são essas propostas que estarão em debate, então, na sessão de hoje, vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Aires, conversar com a repórter Rafaela Dalago, que está lá e traz os detalhes para a gente da pauta de hoje. Rafa, são muitos os projetos que estarão em deliberação entre os vereadores na sessão que começa daqui a pouquinho. Boa noite. Boa noite, Mari. Na verdade, são apenas 3 projetos de lei e todos estão para votação única. Além dos projetos, os vereadores também vão deliberar sobre 5 moções, 3 pedidos de informação e 10 indicações. Mas vamos informar para o pessoal de casa, então, quais as propostas que serão votadas na noite de hoje, Mari. A primeira proposta dos vereadores André Meirinho e Lucas Gotardo dispõe sobre a definição de parâmetros para a denominação de logradouros, espaços e monumentos públicos do município. O segundo projeto é do vereador Roberto Souza Júnior e dá a denominação à via pública localizada no bairro Jardim Yacht Clube. O terceiro e último projeto para votação é uma parceria dos vereadores Marcos Kurtz, do MDB, e Walter Baldi, do PTB. O projeto assegura ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão do consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo. Mari, nesse último projeto, a intenção dos parlamentares, que eles já explanaram em plenário, é que esse segundo nome, essa segunda pessoa, tenha mais facilidade em comprovar a residência através dos comprovantes, das contas desses serviços públicos, e também consiga comparecer à agência para resolver problemas, não deixando essa função apenas para o primeiro titular. O segundo nome ele só pode ser colocado na fatura se o titular que já consta na conta autorizar, Mari. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas primeiras informações ao vivo do plenário. Então, daqui a pouquinho você retorna com outras informações, tanto aqui do Poder Legislativo, quanto da cidade de Balneário Camboriú. E a gente volta a falar, então, do Poder Executivo, porque a Câmara cedia uma audiência pública sobre o estudo de impacto de vizinhança de um novo empreendimento comercial. A audiência, então, proposta pela Prefeitura, irá ocorrer no próximo dia 28, a partir das 7 da noite, no plenário da Casa. O empreendimento será implantado no bairro dos Estados e é considerado de impacto por estar localizado em uma área com mais de 10 mil metros quadrados. E a comunidade está convidada a participar. Além desta audiência pública, a Câmara também cedia uma audiência pública na próxima quinta-feira, dia 27, sobre as políticas públicas de prevenção ao suicídio. Essa audiência irá ocorrer a partir das 7h30 da noite. E essa é uma ação imposta aqui pelo Poder Legislativo dentro da campanha Setembro Amarelo, de conscientização e prevenção ao suicídio. Nesta audiência pública, a comunidade também está convidada a participar. Só lembrando que a audiência pública, então, proposta pela Câmara, irá ocorrer na próxima quinta-feira e a realizada pela Prefeitura na próxima sexta. A gente já retorna novamente até o plenário para voltar com a Rafa e também a participação do vereador Arlindo Cruz, do MDB. Rafa. Mário, o assunto de hoje é de interesse de toda a comunidade. Há alguns anos atrás, o vereador Arlindo Cruz, do MDB, ele fez uma proposta para que Balneário Camboriú, os estacionamentos do município, fizessem a cobrança fracionada. A proposta, na época, foi aprovada pela Casa, tudo certinho, mas agora ela foi declarada como inválida. É isso, vereador? O que aconteceu? Boa noite. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. O que aconteceu é o seguinte, em 2013, eu fiz o projeto de lei fracionando os estacionamentos. Em 2014 a Câmara aprovou, foi sancionada pelo prefeito, e o sindicato dos estacionamentos entraram na justiça dizendo que era inconstitucional. Aqui no fórum, na nossa comarca, a doutora Adriana acabou dizendo não, que era válido, era constitucional. Eles recorreram ao Supremo, ao TJ, em Florianópolis também, saímos vencedores em Florianópolis. E agora, para minha surpresa, esse final de semana, eu recebi uma notícia, até ali pela imprensa, que tinha sido suspensa a cobrança, certo? A cobrança fracionada, ela tem uma liminar e o ministro Fachin acabou dando como inconstitucional. Ele, na verdade, ele diz que a lei é constitucional, só que o colegiado, certo?
do Supremo diz que é inconstitucional. Então, acabou ter uma dúvida no meio e ficou suspensa, né? Isso me deixou muito triste, chateado, porque é uma lei que hoje, ela fere o Código do Consumidor, certo? Não se admite mais, não é admissível no município ou no país que a gente vive, de alguém que compra um produto 200 gramas, que é como se fosse, certo? E você paga 1 quilo. O estacionamento é a mesma coisa. Como é que você vai chegar? Eu vou estacionar o meu carro no estacionamento, vou deixar o carro estacionado ali, eu fico meia hora e vou pagar 1 hora, certo? Então, essa minha indignação deles, não do estacionamento, o estacionamento está coberto de razão, ele foi buscar ao seu direito que ele achou no momento que foi ferido o direito dele, como uma lei que é inconstitucional, e acabou agora com essa surpresa, tá? E eu queria pedir aos proprietários do estacionamento, a essas pessoas que mantenham fracionado, tá? Eles não têm prejuízo. Nós estamos vivendo um momento no Brasil hoje, um momento de dificuldade, um momento onde parece que as pessoas só pensam na gente, tá? Não pensam no bem comum. E vamos assim, ter a civilização, né? Como é que é? Um cívico. Vamos lá, vamos deixar para que a gente possa, certo? As pessoas usufruir e pegar como está. Depois de 4 anos que o projeto já está valendo, que o projeto está, ele já se adequaram ao modelo do fracionado. Certo? Então eu queria pedir que deixasse até que essa liminar seja julgada, que essa liminar ainda pode vir a nosso favor, certo? E eu conversei ontem com o doutor Alberton, que é o procurador do município, porque assim, como a lei ela saiu daqui, ela foi para o município, o prefeito sancionou, ela passa a ser uma lei municipal. Então, para ela não valer, o prefeito vai ter que revogar ela, mesmo com a liminar nós temos que revogar. O que é que acontece? Ele disse para mim assim, a lei, tá, a liminar, talvez não se possa mais reverter lá. Porque como o Fachin deu a liminar favorável às empresas, tá, que eu repito aqui, achei um absurdo, certo? Mas é lei, nós temos que cumprir, certo? Então agora, vão ver, recebendo, ela vai ser publicada, depois de ser publicada, vão ver o que é que a gente pode fazer, se nós vamos entrar ou não. Vou conversar com o jurídico da Câmara, né? Fui hoje ali, mas estava meio ocupado, para a gente sentar, o meu jurídico do gabinete também está vendo o projeto, ver o que é que a gente pode fazer, se a gente pode reverter. Nós soubemos que assim, vai cair numa pauta do Supremo em Brasília, a gente não sabe se vai ser julgado daqui 1 ano, daqui 1 mês ou daqui 10 anos. Certo? Então, se isso tudo acontecer, dependendo do que acontecer, eu também já estou disposto, hoje estive conversando com a minha assessoria, para fazer um outro projeto de lei, é um pouco diferente desse, certo? Um pouco mais, porque assim, quando eu fiz esse projeto, depois de uns 30, 40, 60 dias, apareceu aqui um grupo de pessoas que era do sindicato dos estacionamentos. E me fizeram uma proposta para que eu mudasse a lei, porque eles dizem que a primeira hora tinha que ser cheia, porque a primeira hora... Problema de seguro, e eu até, na hora, me sensibilizou. Só que eu não vou mexer num projeto, depois dele feito, sancionado, eu não vou voltar atrás para mudar uma lei, certo? Acabamos, me neguei, eu não vou mexer no projeto. Agora, dependendo do que acontecer, eu vou chamar eles para aqui, para a gente retomar essa conversa, mas vou fazer em conjunto, certo? Quem sabe a gente possa, junto com eles, chegar a um consenso aí e a gente retomar esse projeto para que as pessoas, né, de Balneário Camboriú, porque assim, quando você faz, né, eu vou falar de Camboriú, que é a cidade que eu nasci, que eu amo, né, igual Balneário, e a gente vive aqui, o meu pai e a minha família vivem em Camboriú, mas assim, quando você faz o projeto lá em Camboriú, é diferente de Balneário. Por que a diferença? Quando você faz para Camboriú, você faz para o município de Camboriú, para as pessoas que moram ali. Quando você faz para o Balneário, você faz para o Brasil inteiro, porque nós recebemos aqui, certo? O ano todo nós recebemos pessoas talvez até do Mercosul, né? Mas nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, de toda a região do Brasil. Então, esse projeto, ele não é um projeto que favoreceu só a comunidade de Balneário Camboriú. Esse projeto, ele favoreceu o Brasil quase inteiro, porque todo mundo que vem aqui na cidade, eles usufruem da lei.
Vereador, só rapidamente para a gente tranquilizar a comunidade, porque nesses últimos 4 anos o senhor, quem acompanha o seu trabalho aqui no Legislativo, sabe que o senhor lutou por essa causa, porque infelizmente alguns estacionamentos aqui no município ainda não cumpriam. Foram poucos, mas ainda tínhamos. Podemos ficar então, enquanto munícipes, tranquilos que o senhor vai continuar fazendo a sua parte e buscando a solução desse problema aqui no município? Olha, eu fui meio taxado no começo como vereador dos estacionamentos, certo? Eu tenho a lei de gratuidade ao idoso deficiente, que já está valendo. O próxima empresa que ganhar o estacionamento rotativo na cidade, ele já vem sabendo que há gratuidade nesses dois para deficientes e para idosos. E eu vou continuar lutando sim, certo? Essa é a minha bandeira, tá? E esse ano, esse final de ano agora, vai ser uma bandeira, eu vou correr atrás dos meus direitos, não meu, mas como cidadão, e vou correr atrás do direito da comunidade de Balneário Camboriú, certo? Para que ele possa usufruir desse benefício. Nós não podemos deixar que algumas pessoas, tá? Uma só pessoa no Brasil chegue aqui e tenha, claro, não vou nem tirar o mérito do juiz, certo? Ele está lá, ele é do Supremo e ele está ali para cumprir a lei. Certo? Mas se os outros juízes, se o entendimento dele, que ele pôs na sentença, dizendo que o estacionamento que é constitucional, certo? Então, ele na verdade, ele foi pela cabeça das pessoas, do colegiado, certo? Mas isso é um mérito da justiça, e quando a gente ganha, a gente cumpre, quando a gente perde, a gente também cumpre. Certo? Então, mas eu queria deixar nesse final, mais esses 30 segundos, e pedir assim, ó, para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? E os donos do estacionamento, eu já falei bastante na imprensa, em várias rádios, e pedir isso, continue o estacionamento fracionado, tá? Esquece a ganância um pouco, esquece isso tudo aqui, ó, porque você, quem toca uma empresa, a gente sabe que tem despesa, tá? Mas todo mundo tocou, tu se adequou já no projeto. Certo? Então não vai mudar nada se continuar o fracionado. Vereador, obrigada pelas explicações e que bom que o povo de Balneário Camboriú tem um vereador dos estacionamentos, não é mesmo? Mari, o pessoal de casa, então, e pra gente, resta acompanhar o desenrolar dessa história e temos certeza aí que o vereador Arlindo vai ficar em cima e atualizando a gente aqui no Câmara em Forma. Com certeza, Rafa. Muito obrigada a você pela primeira participação, então, trazendo também o vereador Arlindo Cruz do MDB, falando um pouco mais, então, desse projeto dele de lei, que virou, então, uma lei, mas que agora essa lei foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. E a gente vai continuar falando de trânsito, porque a Semana Nacional do Trânsito terá uma programação educativa aqui em Balneário Camboriú, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as problemáticas do trânsito de forma propositiva. Diversas ações serão desenvolvidas até o final deste mês, especialmente com a participação de diversas secretarias, ONGs, sociedade civil, associações e também entidades. E desenvolvimento do comércio varejista foi discutido nesta quarta-feira em Balneário Camboriú. A reunião que ocorreu na CDL tratou do planejamento de ações para desenvolver a economia da cidade, explorando os potenciais e impulsionando os micro e pequenos negócios. E agora a gente vai falar de saúde, porque pais de crianças entre 18 e 24 meses poderão ser obrigados a responderem um questionário que possibilite o diagnóstico precoce do autismo. Essa é uma proposta de autoria do vereador Jocelyn Nazari, do PPS. O autismo é um problema psiquiátrico e costuma ser identificado ainda na infância. O distúrbio afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Há alguns anos, profissionais da área da saúde adotaram o questionário Modified Checklist for Autism in Toddlers, mais conhecido como MCHAT, para diagnosticar a doença. São apenas 23 perguntas que os pais de crianças entre 18 e 24 meses devem responder com sim ou não e que levem em consideração o comportamento da criança. A aplicação desse questionário poderá ser obrigatória nos núcleos de educação infantil e unidades de saúde do município. A proposta é do vereador Jocelyn Nazari, do PPS. E hoje, no município de Balneário Camboriú, 1% da nossa população são pacientes do autismo, e tem sim diagnósticos aí que mais ou menos, mais 1% não tem sim já o diagnóstico fechado, porém, aí
vem a grande questão, que eles acabam não tendo o tratamento adequado e necessário para poder, sim, essa criança vir a ter uma qualidade de vida muito melhor, né? O M7 é simples e não precisa necessariamente ser aplicado por um médico. Se o projeto de lei do parlamentar for aprovado, as secretarias municipais de saúde e educação deverão providenciar a aplicação desse questionário, assim como ficarão responsáveis por encaminhar a criança a um profissional quando for necessário. Se essas 23 questões lá tiver o índice que essa era um possível paciente de autismo, ele vai ser daí encaminhado à rede pública para tratamento. Hoje a gente sabe que tem muitos pacientes aqui, e quem está nos ouvindo e que tem algum conhecido, que às vezes tem o autismo e vive uma vida normalmente como qualquer outra pessoa. Porém, foi diagnosticado bem precoce e tem o tratamento correto. Tá, então a proposta bastante interessante do vereador tramitando do Legislativo Municipal. E jovem aprendiz amplia horário de atendimento aqui em Balneário Camboriú. As aulas agora ocorrem de segunda a sexta-feira. A ampliação foi realizada para atender a demanda reprimida de alunos. As aulas acontecem no Centro de Referência de Inclusão Produtiva, situado na Rua Estados Unidos, número 156, no bairro das Nações. E o projeto Ética e Cidadania promove segunda formação com articuladores. Durante o encontro que ocorreu na sede da OAB de Balneário Camboriú, foi realizada uma roda de conversa com considerações de gestores, professores, advogados e da Secretaria de Educação sobre a importância do projeto nas unidades escolares do município. E a Operação Tapa Buracos no bairro Vila Real é uma das principais reivindicações dos vereadores ao Executivo no giro pelo Legislativo. O vereador Moacir Schmidt, do PSDB, sugere ao Executivo Municipal a realização de estudos necessários para a redução da alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, o ITBI, que atualmente é de 3% para 2%. Já a parlamentar Juliette Nitz, do PR, solicita à administração municipal que seja realizada uma campanha permanente contra a doação de esmolas nos semáforos da cidade. Uma das medidas a serem implantadas seria a colocação de placas nesses locais com o objetivo de orientar a população a não praticar tal ato. E o vereador Assinil Medeiros, do PR, sugere que a Prefeitura faça uma operação tapa-buracos na rua Dom Ricardo, entre a Avenida Marginal Oeste e a 5ª Avenida, no bairro Vila Real. Tá, então a operação Tapa Buracos, que deverá ser realizada no bairro Vila Real, é uma das principais reivindicações dos vereadores ao Executivo no giro pelo Legislativo. E você que acompanha o Câmara Informa, daqui a pouquinho tem a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro, na qual já trouxemos aqui, no comecinho do Câmara Informa, os principais projetos que estarão em tramitação na sessão de hoje. E agora a gente vai falar do CVV, já que estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, está realizando ou vai realizar um curso de capacitação para novos voluntários. Este curso irá ocorrer no dia 30 deste mês, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da Secretaria da Pessoa Idosa. Podem participar pessoas acima de 18 anos. E os voluntários irão atuar com apoio emocional e também prevenção ao suicídio. São mais de 2.000 voluntários atuando em todo o Brasil. O CVV, que tem mais de 55 anos de atuação, realizando então um trabalho excepcional quando a gente fala de apoio emocional e também prevenção ao suicídio. Mais informações então sobre este curso, você pode ligar para o 99117-6820. Eu repito então o telefone, se você quer ser um voluntário do CVV, é só entrar em contato então com o número 99117-6820. E o programa Bandeira Azul, o projeto de instalação de equipamentos nas praias do Estaleiro e também Estaleirinho, em Balneário Camboriú, foi apresentado ontem pela Secretaria do Meio Ambiente. Com isso, as duas praias poderão obter a certificação do Programa Internacional para Praias e também Marinas. Este que é um projeto, então, que já vem sendo realizado na cidade há alguns meses e ontem, então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente acabou apresentando esse projeto, como seria, então, a instalação desses equipamentos nas duas praias, já que elas, então, estão quase aptas a receber essa certificação
do Programa Internacional. E agora a gente vai falar da Semana Inclusiva, porque ela promove acesso de deficientes ao mercado. A Semana Inclusiva começou então na segunda-feira e segue até o próximo domingo. E quem vai trazer os detalhes é o repórter Tiago Toscani, da TV AL, que é a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até o dia 23 de setembro, a inclusão é tema de diversas atividades na Grande Florianópolis. A Semana Inclusiva, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, ao lado de outras 30 instituições governamentais e não governamentais, públicas e privadas, tem como objetivo o debate sério e aprofundado desse assunto que se faz cada dia mais necessário na sociedade. Santa Catarina tem hoje mais de 1 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Muitos fora do mercado de trabalho ou da escola. O evento nasceu em 2015 como o Dia D, um feirão de empregos para garantir a inclusão desse público em empresas da região que se enquadravam na lei de cotas. De lá para cá, segundo a representante do Ministério Público do Trabalho, os resultados já são positivos. Nós classificamos esses resultados em 2 grupos. O primeiro é na efetiva inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho, o aumento dessa inclusão. Nós saímos, segundo os dados do Ministério do Trabalho, em 2015, onde tivemos a primeira edição do Dia D, de 38% do cumprimento da cota no Estado para um número de 51% agora no final do ano que passou, né? Quando a média nacional era 50%. Então, a gente vê que houve efetivamente um crescimento. Uma série de atividades está programada durante a Semana Inclusiva. A abertura contou com uma palestra sobre a consolidação da Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em julho de 2015. Embora muito celebrada, essa lei, segundo o palestrante, que é auditor fiscal do trabalho, ainda não trouxe todos os avanços necessários para a vida de quem tem algum tipo de deficiência. Ela vem para complementar uma convenção internacional que foi ratificada no Brasil, né, com status constitucional, na verdade a única no Brasil, né, uma convenção internacional que tem esse status de emenda constitucional, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e ela veio internalizar, né, para o nosso ordenamento jurídico pátrio alguns aspectos são próprios, né, do Brasil para que ela realmente seja efetivada. Eu destaco, né, entre os principais avanços é a mudança do conceito de pessoa com deficiência para o modelo biopsicossocial, que ele muda completamente a perspectiva da pessoa com deficiência, muito mais na característica de direitos do que um ser que precisa de uma assistência social. Em 2018, o feirão de empregos da Semana Inclusiva está marcado para o sábado, dia 22 de setembro, no campus do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, em Florianópolis, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A programação completa da Semana Inclusiva pode ser acessada na rede social do evento. Tá aí então o repórter Tiago Toscani trazendo as informações da TV AL, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E agora a gente vai falar de cultura, porque a Banda Escolar do Centro Educacional Municipal Ariribá conquistou 14 prêmios em um campeonato sul-brasileiro. Essa competição aconteceu no final de semana na cidade de Lages. E a banda conquistou entre os prêmios Maestro Destaque. Participaram desse campeonato bandas e fanfarras municipais e escolares. E ainda sobre cultura, a reunião do programa Vereador Mirim ocorre nesta quinta-feira, a partir das 4h30 da tarde, no plenário da Câmara. Como parte da programação do Setembro Amarelo, os estudantes irão participar também de uma palestra voltada à prevenção ao suicídio. O projeto Vereador Mirim é um projeto instituído aqui pelo Poder Legislativo, um projeto que tem mais de 10 anos e toda segunda quinta-feira do mês os estudantes participam então desta sessão ordinária. Nesta quinta-feira a reunião vai começar um pouquinho mais cedo, às 4h30 da tarde, porque depois então os estudantes irão participar desta palestra voltada à prevenção ao suicídio. Esta também é uma ação aqui do Poder Legislativo dentro da campanha Setembro Amarelo. E agora a gente vai trazer então a previsão do tempo para esta quinta-feira.
Nesta quinta-feira, uma acentuada queda na pressão atmosférica entre o Brasil e o Paraguai vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas sobre o sul do Brasil. Por isso, toda essa faixa que vai do centro-oeste do Paraná, de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul tem alerta para temporais que podem ocorrer a qualquer hora do dia. Nessas demais áreas do estado do Rio Grande do Sul, incluindo as 3 capitais do sul do país, o sol vai aparecer forte ao longo do dia, faz calor, mas pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde com moderada a forte intensidade. O ar seco deve predominar apenas sobre essa faixa do sul do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em Porto Alegre é de 16 graus, 15 graus em Curitiba. A máxima vai ser de 22 graus em Porto Alegre, 22 graus também em Florianópolis. Tá, então os dados da previsão do tempo para esta quinta-feira. E antes de encerrar, a gente traz uma outra informação sobre cultura, porque o espetáculo Surpresa estará em cartaz no Teatro Municipal Bruno Nitz nesta quarta-feira. O espetáculo será apresentado pela Palhaça Marmota e começa às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. Se você quiser participar então deste espetáculo, é só retirar o seu ingresso na bilheteria do teatro. Agora são 6 horas e 28 minutos. A gente encerra esta edição do Câmara Informa de hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro, te convidando a continuar conosco, acompanhando a nossa programação, porque na sequência tem a sessão ordinária de hoje. Uma ótima noite para você e mais uma vez, muito obrigada pela audiência.